Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da nossa jornada, da nossa semana Ouse Sonhar. Vai entrando aí para nossa live, chama todo mundo, porque hoje a nossa live vai ser hiper, super especial, com a extraordinária pastora Luzia, lá de Curitiba. Boa tarde, Graça. A paz, querida. Chama todo mundo, porque a nossa live hoje vai ser poderosa. Lembrando você, a nossa live já aconteceu, nossas 4 lives que já aconteceram já estão aqui no nosso canal no Instagram, já estão também lá no nosso canal no YouTube, Anis Frugoli. Se você ainda não nos segue, segue lá. Nós já falamos sobre aquilo que nos impede de sonhar, de realizar, já falamos de propósito, já falamos de tantas coisas. Então, chama todo mundo aí, que eu vou já chamar aqui a nossa querida, extraordinária Luzia. Luzia, vou te chamar aqui, hein, pra gente começar essa bombástica live. Chama todo mundo aí, gente. É isso aí, gente. Vambora, porque hoje nós vamos falar da importância de construir verdadeiramente aquilo que nós temos, né, para avançar, para crescer, para... Ô, Luzia, querida! Seja muito bem-vinda! Saudades, ó! Saudade de você, que bom ter você aqui. Nessa jornada, nós estamos nessa jornada, né, que é a Semana Ouse Sonhar, e aí tantos e tantos conteúdos. E hoje, queridos, a nossa querida pastora Luzia, lá de Curitiba, amiga de coração, que hoje veio aqui para derramar sobre nós muitos sonhos realizados, né, Luzia? Luzia, apresenta aí para o pessoal que está entrando. Bom, eu recebi o convite, né, da Anis. Nós somos amigas ministeriais, né? Pastora em Manaus, Anis, eu pastor em Curitiba. E quando a Anis me questionou, sou mãe da Manuela, mãe da Júlia, né? 2 adolescentes, uma de 14, outra de 16 anos. Casada com o Edinho, né? E hoje quando ela me chamou para esse momento, né, para essa live, para falar sobre Ouse Sonhar, essa é uma coisa que mexe muito comigo, porque existem sonhos que eu não imaginava conquistar, mas eu já vivo, e existem outras coisas que a gente vai conquistar ainda nesse processo chamado vida, né? E eu gostaria de começar falando, Anis, que a primeira conquista, o primeiro sonho que eu tive realizado na minha vida, quando eu olho assim para toda a minha história, é o sonho de ter uma família. Parece bobo, né? Quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, né? Enfim, nós temos esse sonho. Eu, contra a maré, contra tudo, quando tudo dizia que não, hoje eu posso olhar e falar assim, eu tenho uma família diferente de tudo que eu já vi na vida, diferente de toda a Deus! Né? Diferente daquilo que eu enxergava, que era próximo ao meu olhar, né? Então, eu acredito que a primeira realização, o primeiro sonho realizado foi uma família. Mas para todo sonho realizado, a gente precisa de muita renúncia, né? Muita renúncia, muita determinação, de não desistir no primeiro obstáculo, de não desistir no primeiro não, na primeira dificuldade. Então, até mesmo para construir uma família, né? Hoje a gente vê muita gente falando assim, eu quero ter uma família. Mas existe um início, né? Existe uma entrega, né? Uma decisão muito forte de construir, né? Porque uma família, ela não nasce pronta, ela é construída. Hoje eu
estava conversando com uma discípula, estava fazendo um atendimento e eu estava falando justamente sobre a força que existe nas famílias. Se nós entendermos a força poderosa que existe nas famílias, nós construiremos um reino poderoso aqui na Terra. Luzia, nós já falamos sobre como enfrentar obstáculos para construir sonhos. Ontem nós falamos sobre propósito com o Bispo Fabiano, já falamos sobre metas, já falamos como estabelecer prazos, porque senão não acontece. E hoje nós vamos falar um pouco de alguns ingredientes que são importantes. Eu quero que você coloque aí para a gente, né, através de testemunhos, coisas que são necessárias para o sonho realizarem. E a primeira coisa é a fé. Então, assim, como que a gente vai realizar um sonho sem fé? A importância de nós termos fé naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós queremos para o futuro. Como você falou, vai ter os dias difíceis, vai ter os obstáculos, vai ter aquele dia mau, né, que todo mundo tem. E é nesse dia que a gente precisa da fé. Então, fala aí um pouco aí da tua jornada, que você precisou de fé para vencer e chegar aí em alguns lugares que você está hoje. Certo. Quando eu disse que o primeiro sonho realizado é o sonho da minha família, né, de construir uma família, eu venho de uma família que não era referência, né, vamos dizer assim, né, poucas, de uma família, meu pai, por exemplo, de uma família com irmãs, com 10 irmãs, um casamento, né, Meu Deus. exatamente, então casamento para mim era algo até distante, assim, né, e eu comecei a aprender sobre isso quando eu converti. Eu comecei a conhecer famílias, conhecer casais que tinham dado certo. E às vezes é isso que a gente, nessa jornada de fé, o que faz gerar fé no nosso coração para sustentar o nosso sonho? É olhar aquilo que, se aproximar de pessoas, de referências, de pessoas que já conquistaram aquilo que você deseja. Né? Isso fez muita diferença para mim. Me aproximar de um grupo de pessoas, de um mover de fé, né? De pessoas que já estavam vivenciando aquilo que eu queria, que eu desejava no meu coração. Eu faço esse ano 16 anos de casada, né, com o Edinho. Parabéns! 16 anos de casada. E mesmo quando os seus olhos naturais, a gente falar de fé é ter certeza de que algo vai acontecer, né? Independente do que os seus olhos naturais dizem. E eu sempre falo isso para as discípulas, falo isso para quem eu tenho oportunidade. Independente do que os seus olhos naturais estão vendo, Deus tem um propósito para você. E eu sabia que Deus tinha um propósito para minha família. Eu sabia que Deus tinha um propósito para mim. E eu conto uma coisa, vou abrir aqui para vocês. Abre, conta tudo hoje. Eu não sei se a Anne sabe, acho que eu vou ter que abrir exclusividade aqui, Anne. Quando eu tive uma infância complicada, vou resumir. A minha mãe, ela mexia com droga, com tráfico, ficou presa por uns 3 anos e meio. Né? Tive que visitar a mãe no presídio. Nunca tive acesso nunca usei droga, nem maconha. Vamos lá, nem maconha eu usei, mas eu tive acesso quando era criança, porque minha mãe fazia isso e pesava em casa e aquela coisa que não é para nenhuma criança ver, mas eu via. E ela ficou presa por 3 anos e meio. Quando ela voltou, né? Ela voltou com um envolvimento homossexual da cadeia, voltou morando com uma mulher, enfim, né? E os filhos, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 3 anos. E em alguns momentos dessa minha vida, nesse processo entre o período que a minha mãe estava presente, uma pré-adolescente ali, né? Entre 8 a 11 anos e meio, 12 anos, ela não esteve presente. Eu tive momentos muito difíceis, né? Eu tive momentos dolorosos, assim, de você estar num lar que você não gostaria de estar. E eu tô falando isso do sonho de realizar uma família, né? E sabe o que eu fazia, Anis? Eu conto isso e eu imaginava que eu morava em outro lugar. Que o meu pai... Olha, que fantástico isso. Eu imaginava isso, que a minha mãe e meu pai eram casados, que eu tinha meus irmãos que eram cada um parte de mãe e parte de pai, eu juntava eles tudo mesmo nessa mesma família. Eu tinha uma casa bonita, uma casa decorada. Minha mãe me levava para a escola, me buscava. Eu tinha uma paz dentro de casa. Isso tudo na imaginação de uma criança entre 8 e 11 anos.
um dia, em 2020, eu estava com as minhas filhas e meu marido em casa. E eu tive, sabe o déjà vu que o pessoal fala, né? Eu tive, mas me caiu a ficha que em algum momento na minha vida, quando eu era criança e tinha essas imaginações de um lar de paz, eu estava vivendo aquilo. Aquilo que eu imaginava quando era criança, naquele momento eu tive assim, falei assim, eu estou vivendo, eu estou na casa que eu projetei na minha mente para fugir de uma realidade difícil. E eu estou vivendo, só que eu não era a filha, eu era a mãe, Anis. Uau, que fantástica história! Eu era a mãe. Então, o que que isso Deus ministrou no meu coração naquele dia? Que aquilo que a gente imagina, né? A minha alma imaginava aquilo. E muitas vezes, exatamente, quando eu era criança, Deus colocou aquela visão, né? Para mim era uma fuga. Eu sempre tive aquilo, eu falava assim, não, olha, a vida era tão difícil que eu tinha que imaginar uma família que eu não tinha, um momento, uma paz que eu não tinha dentro da minha casa, né? Uau! E aí, de repente, eu me encontro dentro desse lar que eu sempre imaginei, mas o sonho havia se realizado, mas o papel não era de criança, o papel era de mãe, era de adulta. Então, isso faz com que eu tenha mais convicção de que quando Deus coloca uma visão no nosso coração, quando Deus nos dá um sonho, já existe um projeto no coração dele. Mas às vezes a gente está preocupado em estar no papel que a gente imagina e às vezes Deus coloca, nos encaixa de outra maneira. E eu vou dizer para você, eu não sinto falta nenhuma de ter sido a filha, falar assim, nossa, não posso falar isso, né? Mas me fez falta, não cobro isso na minha vida, né? E se for para deixar algo para quem está nos assistindo hoje, é isso. Não cobrar o que passou, né? Não cobrar o que ficou para trás. Quando a gente fala de fé para realizar um sonho, é continuar acreditando até que ele aconteça, independente do que você tenha vivido, do que tenha acontecido. Isso é até meio praxe. Mas você tem noção dessa minha história? Nossa, olha, isso é fantástico, é justamente isso que a gente trabalha, né, nessa jornada Ouse Sonhar. Nós já tivemos, inclusive, uma live só falando da importância de nós imaginarmos, visualizarmos, né, orarmos, né, irmos para um outro lugar que vai nos transportar para os nossos sonhos, para o futuro, né? E, inclusive, isso é uma coisa muito importante para construir os sonhos, que é essa imaginação aí que você usou quando criança, que a gente, quando é criança, a gente tem isso natural e a gente usa muito a imaginação, né? Sim. Mas a gente vai crescendo, vai virando adulto e a gente perde essa imaginação que é poderosa, né? O pastor Sean, ele ensina muito sobre você ir para uma dimensão, que é a quarta dimensão, e trazer dessa quarta dimensão aquilo que você está imaginando, aquilo que você está visualizando. Então, olha que fantástico, uma criança, e eu também tenho um testemunho assim, sabe, Luzia? Eu lembro quando eu era criança, eu pegava o ônibus, que eu ia, meu pai era peixeiro no mercado municipal, e eu com 9 anos, muito pequena, eu pegava o ônibus, ia pegar comida no mercado, e aí eu voltava no ônibus e eu dizia assim, eu ia sonhando, eu falava assim, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou estar numa casa grande, um dia eu vou estar no carro que essas pessoas estão andando aqui do lado, eu não vou estar nesse ônibus, carregando essas sacolas, às vezes de peixe, às vezes de carne. E aí eu usava a imaginação, que fantástico. Quando nós somos crianças, é muito importante, né, a gente ensinar os filhos, inclusive. Anis, isso é muito forte. Você agora falando do seu testemunho, em 2010, acho que foi, 2010 eu ainda não tinha tirado a minha habilitação. E aí, eu vivia nesse trajeto que você falou, né, de ônibus, criança e tal. E uma vez eu participei de uma consultoria, eu não me lembro bem o que foi. E aí havia uma psicóloga fazendo o exercício e ela deu para nós, para todo mundo envolvido, feliz, participou disso comigo, e nós escrevemos uma carta para o futuro. E na carta para o futuro era para a gente escrever assim, o que eu gostaria de estar vivendo daqui 5 anos. E aí eu escrevi nessa carta, eu gostaria de estar com um carro assim, buscando as minhas filhas. Olha que coisa básica, né? Que eu te falei. Eu tinha essa paz, assim, eu achava tão bonito os pais irem buscar os filhos na escola. Olha que loucura, né? Porque eu acho uma proximidade, um cuidado que eu não tive muito, assim, né? Por parte de mãe. E aí eu escrevi isso. E tudo eu coloquei que eu queria que as minhas filhas estudassem num colégio cristão. Eu queria que eu queria ter o carro já dirigindo. Eu me visualizava nisso e eu escrevi essa carta. E essa carta ficou perdida dentro de uma das caixas de recordação. Depois de anos eu encontrei essa carta e eu vi que tudo que estava lá
Tudo. E aí, naquele ano, eu entrei num projeto de acordar às 5 horas da manhã, né? 4h59. Sei, eu conheço E, e aí, esse método. esse método, eu tinha entrado num propósito de acordar às 5, né? E daí, na carta, a única coisa que eu não tinha conquistado até aquele momento era acordar 5 horas da manhã. E aí, eu falei assim, Deus teve o cuidado de eu abrir essa caixa e ler essa carta e ver assim, a última coisa, eu tinha acabado de começar a realizar esse projeto, né, esse propósito, e era a única coisa que faltava no realizar dessa carta. Outra coisa também, outro exercício, Anis, e eu queria deixar isso para todo mundo, todas as vezes que eu tenho um projeto, eu me imagino, esse negócio da imaginação, É no fantástico. mundo chama de imaginação, no mundo vai chamar de imaginação. Para nós é fé, mas Uhum. é gostoso. Você imagina, visualizar. Imaginação é isso, é visualizar algo que não existe, que você não está vivendo, né? Ou uma mudança de situação. Não dá para imaginar para trás, tem que imaginar para frente. Né? Não dá para ficar imaginando, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse pegado esse caminho, esse destino. Nós temos que visualizar e fazer a nossa imaginação, a nossa mente se focar para frente, para o futuro. E todas as... que tem a ver com, inclusive, com a paixão que a gente coloca nos projetos, né? Sim. Que tem a ver com também um ingrediente importante, que é você estar apaixonado, né? Exatamente. E aí, toda vez que eu quero realizar alguma coisa, olha que coisa, vou te dar aqui um segredo. Se imagina de tudo. Eu sempre me imagino testemunhando no altar. Eu sempre me imagino na igreja, contando para as pessoas o que Deus fez e o que aconteceu na minha vida. Agora vocês vão falar assim, nossa, essa Luzia é louca. A Anne chamou uma doidinha aí para poder falar, né? Tá ótimo, tá top. Eu falei, todas as vezes eu fico imaginando e ensaiando meu testemunho. Sabe? Não, que eu vou falar desse jeito. Cara, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Eu já ensaio meu testemunho, o que eu vou contar? Eu tenho vários testemunhos também na imaginação, de caderno que eu fiz, o carro que eu tive, até o marido que eu tenho hoje, a filha que eu tenho hoje, tudo foi um dia que eu imaginei, que eu escrevi, coloquei no meu livro dos sonhos. E essa história de testemunhar no altar é algo tremendo. E eu lembro que um dos testemunhos que, não sei, a maioria das pessoas não conhece o Anselmo, alguns conhecem que estão aqui, que é o pastor Anselmo. Ele não queria ser pastor de jeito nenhum. Ele corria para ser pastor, né? Não queria falar porque que ele ia ser pastor, ele dizia que não, que não. Mas um dia eu tive uma visão. Olha como é que é a questão de você imaginar, visualizar, enxergar e guardar isso no coração até se tornar verdade. Eu tive uma visão quando eu estava no altar. Eu estava de joelho no altar, eu vi ele pregando de terno e gravata no altar. Uma visão sobrenatural. E ele, naquela época, ele estava no processo ainda, né, de conhecer Jesus e de aceitar a jornada ministerial. Mas eu me agarrei tão forte nisso e que hoje é tanto que é verdade que ele é pastor, né, e a gente está aí nessa jornada ministerial, mas foi algo que Deus foi colocando no meu coração e eu agarrei. Então, a fé, né? Ela é muito importante. A paixão, você está apaixonado por aquilo que você se propõe a fazer. Né? Tá aí ele, ó, ele está colocando aí um macaquinho aqui, ó. Mas é muito importante. Eu sempre usei muito isso. E a gente também tem que ser ousados, né? Com nossos sonhos. Você não acha, Luzia? E muitas vezes o que nos impede, o que pode nos impedir de imaginar? O que pode nos impedir de ver algo diferente na nossa vida? O medo. Eu acredito que, não sei, eu acompanhei, acho que você falou uma live sobre isso, né? Os paralisantes do sonho. Mas o medo de repetir o erro dos pais, de repetir o erro que você mesmo cometeu na sua vida, é ou não é? O que muitas vezes nos paralisa de imaginar? Você falou assim, eu tive uma visão sobrenatural. Às vezes nós esperamos o sobrenatural, né? Mas o que Deus tem para nós, Deus já colocou dentro do nosso coração, não é somente o sobrenatural. Eu creio no sobrenatural, a visão de Deus. Não, é verdade. Algumas coisas são naturais. Eu fecho o meu olho e exercito a minha mente, o meu coração para ver diferente. Né? E o processo, ao contrário disso, para ver diferente de forma positiva, para ver algo acontecendo bom para você. O processo
processo diferente disso, que é fechar os olhos e ver o pior, e ver o algo ruim acontecendo nas nossas vidas, chama depressão. Olha É só. que é os obstáculos que a gente já falou na outra live, os obstáculos que vão impedindo a gente de realizar, de fazer acontecer, porque é o negativismo, é o medo de errar, é o medo de fracassar, é ter os mesmos erros dos pais, né, que você falou. Sim. Eu penso no meu pai, na minha mãe errou, eu vou errar também. Ó, o pastor Dinho aqui, ele falou que é o pastor, é um pastor brabo, dos brabos ainda, é verdade. E nesse processo de você escolhe o que pensar, o que imaginar, faz muita diferença. E é uma coisa que para realizações faz muita diferença nas nossas vidas, Anne. Porque assim, Anne, porque você ou você imagina o positivo ou você imagina o negativo. O negativo te leva para a depressão, o positivo te leva para realizar. Se você consegue visitar, você consegue fazer. Né? É muito até prático falar isso, né? Muito comum, mas é a realidade. Uhum. Quando nós fechamos os olhos, nós pensamos. Quando você olha para o seu casamento, né? O que você tem para realizar na sua vida emocional, né? Nos seus pensamentos. Você consegue visualizar? Se você não consegue, acho que a primeira atitude que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, é fechar os olhos e imaginar aquilo que nós desejamos de verdade. E aí cortar todos os impedimentos, os medos, o passado, né? As palavras de maldição, que muitas vezes alguém falou para você. Eu já ouvi um testemunho uma vez que uma mulher falava assim que a mãe dela falava que ninguém ia aguentar ela. Olha que loucura, né? E todo relacionamento não dava certo. E ela sempre tinha isso, é porque ninguém me aguenta. Ninguém ela falava até o nome dela, ninguém aguenta. E é uma palavra que ficou, que ela não conseguia ver diferente daquilo que ela ouviu. Né? Aqui, ó, as emoções dominantes. A pastora Jones está falando que é o processo PNL, que é verdade. O PNL ele trabalha muito isso, as emoções que nós vamos controlar. Né? A gente pode controlar o que a gente sente, escolher o que a gente vai sentir. Né? E tudo isso é um exercício que nós precisamos estar todo o tempo vigilante. Porque tem gente que fala assim, fulano já é pastor, ou fulano já é coach, ou fulano já é mentor, ou psicólogo, né, pastora Jones? E acha que essas pessoas, elas estão livres disso. E é mentira, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que nós temos que aprender a identificar os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos sentindo, se é real, se é verdadeiro, se realmente aquilo ali tem a ver com a realidade, para que a gente possa sair do lugar que a gente está e ir para o lugar que realmente nós devemos estar, né? Porque tudo que nós sentimos, os nossos sonhos, aquilo que nós sonhamos, ele vem do nosso Criador. Por isso que você falou assim, eu não acredito que é uma visão que é nossa, né? Não é mesmo, né? Porque o nosso Criador, ele coloca sonhos no nosso coração. E quando nós entendemos que é o nosso Criador que colocou sonhos em nós, então se ele é o Criador, ele vai realizar, ele vai nos ajudar, ele vai dar o caminho, vai dar a direção. O nosso papel é colocar fé, né? Ousar. Eu sei que você está ousando agora, né, Luzia? Fale um pouquinho dessa nova... né, essa ousadia nova aí, nova profissão, novos negócios. Fala um pouquinho o que é isso, que isso é super legal, inclusive na minha mentoria, algumas pessoas que eu trabalho a questão de cores, né, das palhetas, né, para estar trabalhando no seu material. Aí eu falei, tem um pessoal que está trabalhando aí, está fazendo um trabalho fantástico que tem a ver com isso. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, que é muito legal. Você sabe um pouquinho da minha história, sempre dentro de gestão de pessoas, né? Grandes companhias, nós temos um negócio, uma empresa voltada para a área de telecom, sempre voltado para a gestão de pessoas, para negócios. Sou apaixonada por pessoas, isso não tem como tirar de mim. Foi o que moveu a minha vida, as minhas decisões até hoje. Foi essa paixão, falar assim, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com pessoas. Esse ano eu tive uma experiência numa grande companhia, um banco, e eu trabalhei ali por 3 meses e meio, com gestão de pessoas dentro de um call center, de um grande call center. E em algum momento eu descobri que não era mais aquilo, tinha alguma coisa acontecendo dentro de mim. E às vezes o ponto importante para você realizar algumas coisas é saber identificar quando é que algo que você está vivendo não é mais para você.
né? E assim, Depois eu vou dar o meu testemunho desse ano também, que tem muito, muito parecido com o seu. uma decisão mudou, assim. Eu falei assim, não, isso aqui não alguma coisa, por mais que você saiba fazer aquilo, aquilo não te faz mais feliz. Foi isso que Não faz aconteceu com a mais minha... sentido, né? Não faz mais sentido, né? Não fazia mais sentido. E aí, e as pessoas podem dizer assim, e o salário, e o valor, né? Quanto você ganha por isso, a experiência, você tem network dentro dessa... Eu estou entrando num lugar que eu não tenho network, ainda não tenho, ainda estou construindo. E eu descobri, Anis, que não tem idade para construir. Não tem idade para reconstruir, para recomeçar, para colocar energia. Não tem. Vou falar para você, tive medo? Muito. Tô com medo? Também. A gente vai com medo. Vai com Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E eu falei assim, eu quero ter um tempo maior, né, para minhas atividades ministeriais. E eu quero me comunicar com mulheres. Eu quero ter bagagem. O que me moveu para o que eu estou fazendo hoje, né? Estou concluindo o meu curso de consultoria de imagem pelo Centro Europeu, que é uma referência aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil. E aí eu fiz antes um curso de coloração pessoal. Fui para o mundo das cores, descobri isso que muda muito o que você aproxima do seu rosto. E aí eu descobri nesse processo como é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus Sua é cor é perfeito. roxa? Fala para mim, que a sua cor é essa aí. Minha paleta tá cheia de cor de rosa. De rosa, de cores vivas, de cores brilhantes. E muitas vezes a cor que a gente veste, né, a cor que nós colocamos próximo do nosso rosto, pode nos apagar ou nos iluminar. E, inclusive, o nome, né, eu tô começando agora a abrir o Instagram. Eu coloquei uma agência para... Olha, eu já quero uma consultoria, tá? Por favor. Gente, muda tudo, porque a gente não é o que veste, mas Gente, o que a gente veste mostra muito Luzia, tudo coloca aqui na caixinha de perguntas se você quiser fazer perguntas sobre isso para a Luzia, que no final ela vai responder para gente. Maravilhoso, pode fazer assim, abre perguntas de dúvidas de estilo. É um mundo muito bacana que pode te ajudar. E não é para te fazer escravo. O que eu vejo muitas vezes nas redes sociais? Pessoas sendo escrava da moda, escrava de tendência. E não é isso. A construção de imagem diz muito mais sobre a sua identidade, daquilo que você quer mostrar. Tem gente escondido atrás do preto. Preto é horrível? Não é. Mas tem muita mulher linda que pode realçar sua beleza com cor que está escondida atrás das roupas pretas, né? Então, eu acho que a minha missão é arrancar alguém escondido, né? Uma mulher escondida ali atrás da insegurança do que vestir, da insegurança de... Acabei de ter um filho, a gente sabe, né? Passar pela maternidade muda o corpo, muda tudo. E aí você olha pro teu guarda-roupa e você fala assim, eu não tem mais nada. Né? Se perde, a identidade se perde, a imagem se perde, e essa reconstrução me faz feliz, né? Saber que Nossa, isso é maravilhoso, viu? Sim, fazer um assunto fantástico. E aí são várias coisas, né? A gente está falando de maternidade, às vezes uma perda de alguém, de uma pessoa, né? Um luto, saiu de um luto, não viveu o processo ali de transformação. Quem eu sou depois disso? Tem tudo isso. E muitas vezes o jeito que nós nos vestimos, o que nós colocamos perto de nós, no nosso corpo, vai revelar muito do que está lá dentro, né? Vai revelar muito sobre isso, né? E então eu me encontrei, eu falei assim, caramba, é isso. É isso daqui. E foi Deus que me levou, né? Foi Deus que me levou, me deu um conteúdo que eu vou ter que esperar agora a Páscoa. Me deu o primeiro conteúdo que Deus deu pro meu Instagram, é dele. E eu vou postar na Páscoa, que são a paleta de cores de Jesus, né? Que lindo! Eu falei pro meu marido, a gente vindo de São Paulo, né? Que foi onde Deus falou comigo. Eu falei, Deus me deu o primeiro conteúdo, é dele. E eu vou fazer isso na Páscoa, colocar a paleta de cores de Jesus que Deus me revelou e vou trazer. Mas é muito legal. E pode abrir sim a caixa. Tem que ser ousada, né? Tem que fazer. E a gente tem que se autodesafiar. E eu fiz isso esse ano, assim, surpreendente. Não fazia mais sentido muitas coisas que eu estava fazendo. Eu não queria mais fazer aquilo. Fechei 2 empresas. Não quis mais e ninguém entendeu. E eu já falava isso, eu vou cuidar do meu propósito, porque Deus está me chamando e Ele tem pressa e eu preciso seguir. E aí, quando foi final de dezembro, foi uma coisa tão rápida, tão de Deus, Luzia, porque assim, foi acontecendo as coisas. E aí eu fui fazendo uma mentoria com mulheres, aí fui entrando, aí Deus me deu
esse livro, né, que chama-se Jornada, né, Livro dos Sonhos, Ouse Sonhar, né, que é um passo a passo de como você construir, de como você realizar algo que ficou pronto em menos de um mês, veio do coração de Deus mesmo. Eu trabalhei esse conteúdo já na mentoria, mulheres sendo transformadas, mulheres dando testemunho da transformação que elas tiveram nas suas vidas, aplicando passo a passo, descobrindo o seu propósito, descobrindo o seu porquê, porque elas estão aqui. E eu falei, é isso que eu quero, Senhor, eu não quero mais saber de negócio, eu não sou mais mulher de negócio agora, eu sou mentora, eu nasci para isso, eu nasci para lidar com pessoas, para ensinar, para treinar, para ensinar as pessoas a serem prósperas. Deus tem colocado muito no meu coração esse chamado de tirar as pessoas da pobreza, de elas aprenderem a construir, né? E isso aqui é algo, tá, ó, nós vamos lançar amanhã, né? Em digital, o e-book, com as aulas, né? Que nós temos o passo a passo com as aulas, são 10 aulas, está saindo quentinho do forno, né? E vai ser assim, algo que a gente está começando a empreender, Deus que nos deu, e eu creio muito naquilo que Deus mostra, são as visões dele, já me vi palestrando em muitos lugares, já me visualizei, já usei imaginação, já estou fazendo conexões fora do país, eu estou pensando alto, porque pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho, né, minha amiga? Dá mesmo. Imaginar o ruim, imaginar o bom é a mesma força que você gasta, é a mesma energia. É a mesma energia. Olha, eu vou te presentear com o meu e-book. Você vai receber o meu e-book aí, tá? E você que quer saber mais sobre esse e-book, manda aí mensagem no direct, que eu vou ter maior prazer de te responder para você receber esse material, que é um material que transforma a vida, porque ele tem um passo a passo para você fazer, você preencher teu diagnóstico, tua história de vida. Então, vale muito a pena mesmo. Então, eu também fiz uma reviravolta, viu? Mas eu estou muito feliz, tô trabalhando muito desde dezembro, não tenho parado. Janeiro, hoje, nem sei que dia é, 13, não, a gente não está parando, porque vai ter o lançamento. E aí nós estamos, assim, nesse pique, né, para fazer as coisas acontecerem. E eu sei que já deu certo, né? Já deu certo. Então, coisas novas a gente tem que realmente ousar, né? Sim. Colocar fé, ousadia, paixão, né? Naquilo que a gente está fazendo. Uma coisa, sabe por que a maioria das coisas não dão certo? Porque as pessoas não colocam paixão. E aí, se você não for apaixonado pelo que você faz, vai chegar uma hora que você vai até fazer, como eu já fiz. Você, eu tenho certeza que também já fez várias coisas, né? Porque precisou fazer. A gente vai fazer. Tem momentos que a gente vai fazer coisas. Mas se você coloca a paixão, muda tudo, né? Muda. Anis, eu te falei que eu tenho um tempinho marcadinho aqui. E antes de eu sair, você estava falando sobre essa questão de paixão. Você me lembrou uma coisa. Em 2009, quando eu estava entrando numa empresa que Deus direcionou para minha vida, eu estava no processo seletivo, numa entrevista, e a entrevistadora falou assim para mim, né? A menina do RH disse assim: Luzia, eu vejo que você está com muito brilho nos olhos, você quer muito isso. Era um sonho entrar naquela empresa naquele momento, mudaria a minha vida financeira, mudaria a vida da minha família, né? Nos traria um outro patamar. E eu estava mesmo com muita vontade, com muita ansiedade de estar naquele lugar. E ela me perguntou assim: mas Luzia, e se não for tudo isso que você imagina? Olha o que ela me disse. Se não for tudo isso, porque aqui não é assim o sonho que você está imaginando. Aqui existem pessoas que vão puxar seu tapete, existem pessoas que vão trabalhar às vezes contra você, tem o cliente ruim, o cliente chato, o cliente que vai te xingar, não sei o que. Ela deu vários motivos assim. E eu trouxe para ela uma resposta que eu acho que foi o Espírito Santo. Hoje eu falo assim: não é possível que eu respondi aquilo, né? Eu falei assim: eu vou fazer que nem eu faço com o meu casamento. Todas as vezes que a pressão vem, que não tá do jeito que eu imaginei, do jeito que eu sonhei naquela época, e não tava mesmo, atrás,
todas as vezes que o bicho pegar pro meu lado, eu falei pra ela, né? Todas as vezes que a pressão vir, que eu pensar em desistir, eu vou lembrar por que que eu entrei. Por que que eu assumi? Por que que eu quis casar? Por que que eu quis entrar nessa empresa? Porque além da paixão, porque a paixão ela é importantíssima, ela te impulsiona a resolver, a fazer, a realizar. Mas o propósito, saber o porquê é que eu estou fazendo aquilo, por que é que eu quero me casar. O propósito do meu casamento, Anis, era construir a família que eu sonhava quando era criança. Quem está no início da live. O propósito do meu casamento era esse. Se eu acabasse com o meu casamento, se eu dissesse assim, não, é mais fácil desistir, era mais fácil, o caminho mais fácil naquele momento era isso. Naquela empresa, o projeto, né, o sonho era mudar a minha vida financeira, como mudou. Mudou completamente. Eu fui promovida várias vezes naquela empresa. A minha empresa hoje, né, o negócio que nós temos nasceu desse lugar que eu fui contratada. Mas o propósito de todas. Então eu quero deixar esse recado para quem está nos assistindo. Se você tem um sonho e às vezes você está vivendo, não é, puxa, eu não visualizei desse jeito. Querida e querido que está me assistindo, lembre-se o porquê é que você desejou isso. Em algum momento você não pode tirar isso da sua mente. A imaginação não pode sair da sua mente. Aquilo que você visualizou não pode. Mesmo quando você já alcançou, não pode sair da sua mente. O propósito, ele é o que vai te manter. Quantos casamentos são terminados porque o homem ou a mulher perderam a força do propósito daquele relacionamento? Né? Perderam assim a razão de ser. O propósito fala exatamente disso. Saber por que aquele sonho nasceu, né? Aqui a Johnny se escreveu, né? É fundamental o propósito. Saber por que nasceu. Por que aquele projeto nasceu? Não é só pessoas que nascem, né, Johnny? Projetos, sonhos. Então eu queria deixar isso para você. Todas as vezes que você se sentir meio tentada a desistir, lembre-se por que é que você sonhou. Por que é que você entrou nessa? Por que eu entrei em consultoria de imagem, coloração pessoal? Porque eu quero entrar na vida de mulheres e falar assim, deixar elas mais coloridas. Luz ilumina, né? Sem Eu luz... falo uma forma bem simples de propósito, né? E eu trabalho muito isso. O propósito, ele não muda. A causa, sim. Sim. Então, assim, você hoje está numa nova causa, mas o propósito continua sendo o mesmo. Exatamente isso. Então, no decorrer da nossa vida, a gente vai ter várias causas, né, que nós vamos estar envolvidos, né? Sim. Mas o nosso propósito, ele não muda, porque é aquilo que nos diz o porquê a gente vai acordar todos os dias, aquilo que está dentro da gente. Eu falo que, para quem não tem ainda propósito, ontem a gente falou muito sobre o propósito com o Homem Tocha, o Bispo Fabiano. Você precisa descobrir dentro, não tá fora. As pessoas primeiro procuram o que fazer para poder descobrir, né, se aquilo faz sentido. Então nós temos que olhar dentro. Isso aqui é o meu porquê. Aí depois eu vou descobrir como, né, e o quê. Essa é a chave, porque a maioria, até algumas empresas trabalham diferente, né? De fora para dentro. Mas as empresas que estão crescendo, as pessoas que realmente estão brilhando e tendo sucesso, são aquelas que estão trabalhando de dentro para fora. Então, o propósito, ele jamais muda, mas a causa pode mudar. Né? Então, procure uma causa. Sabe por que está muita gente aí sem propósito nessa terra? Porque ainda não achou uma causa para se envolver. Né? Então, busque aí uma causa. Se o teu propósito é com mulheres, tá cheio de causas, né, Luzia? É verdade. Tem um monte de coisas para a gente fazer. Né? Então, busque aí algo para fazer que você vai ser feliz e vai ser realizada. Ó, a Luzia quer ir embora, mas eu não vou deixar ela embora. 5 minutinhos, só para a gente fechar a questão da perseverança, né? Sim. Que é importante nos sonhos, para construir os sonhos. Porque vai vir as tempestades, vai vir os dias difíceis, vai vir os dias que você não vai conseguir pagar a conta, né? Vai vir aquele dia, né, bem difícil, e nesse dia a gente precisa ter o quê? A perseverança. Ser perseverante até o fim, né? No casamento, principalmente na família, né? Sim. Já que a gente falou muito em família, é porque realmente a família é muito importante. Então você precisa perseverar na sua família, sabendo que os dias ruins vão passar, vai ter dias bons, né? Vai ter dias que você vai chorar, mas tem dia que você vai sorrir. Então, persevere
persevere, não desista. Até para a gente ser salva, a gente precisa perseverar até o fim, né, minha amiga? Sim. E a perseverança, muitas vezes, você entende da não desistência, né? Não é não desistir. Mas até num processo de realizar sonhos, Anis, a desistência ela faz parte. Aí você fala assim, mas Luzia, a gente tá Largar, né? falando, mas nós precisamos desistir das coisas certas. Nós precisamos desistir das ideias erradas, né, que muitas vezes nós temos a respeito do outro, a respeito de nós mesmos. Nós precisamos, desistência vai fazer parte da nossa trajetória para realizar qualquer projeto. A desistência vai fazer parte para realizar um sonho. Parece loucura, mas qual que é o segredo? É saber desistir das coisas certas. Então, o que é que eu preciso desistir para poder concluir o projeto que Deus colocou no meu coração, o projeto que eu me engajei nesse momento? Né? O que eu preciso desistir? Que discernimento é esse que eu preciso ter? Então, é desistir das coisas erradas. Então, quer ver um exemplo? Desistir, às vezes, de uma amizade que não agrega. Desistir de uma ideia que já está ultrapassada, já mudou, Deus já mudou a tua realidade e você continua ainda perseverando numa mensagem, numa ideia antiga. É hora de desistir dessa ideia, desse pensamento, dessa maneira de pensar. Né? Saber desistir das coisas certas. A Amanda falou assim, desistir das coisas certas. A perseverança, ela quer dizer, desista das coisas certas e não das erradas. Das coisas certas que eu digo assim, aquilo que vai te atrapalhar a concluir o teu projeto. Desista das coisas certas, daquilo que não vai agregar. A perseverança é você chegar no fim de um caminho e continuar seguindo, porque aquele caminho chegou ao fim e você precisa seguir para um novo caminho. Isso é perseverar, isso é continuar. Quando a gente fala de propósito, a gente fala de destino. Então, nós temos um destino e nós precisamos ser perseverantes daquilo que nós nascemos para fazer. O que acontece é que a maioria das pessoas estão perdidas sem saber para onde estão indo. E aí, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas quem sabe para onde está indo, vai para o seu destino. Somos nós que vamos para o nosso destino, porque nós, além de sonharmos, além de sermos ousados, de ter fé, nós chegaremos ao nosso destino com certeza. Aqui a Luísa falando, para não desistir, ó, a pastora Jones falou aqui, vou falar depois, pastora Jones com o Anselmo, que o varão dela ainda não chegou. O Anselmo, amanhã a live vai ser com ele, pastora Jones. Não perde, vai ser meio-dia. Acabei de ter uma revelação. Talvez não seja para Jones, não. Talvez seja para alguém que está assistindo, né? Para ficar, para pegar, para nascer o varão certo, tem que desistir do varão velho. Boa, boa. Boa, muito bom. Muito bom, muito bom. Gente, tá ótimo nosso bate-papo, tá maravilhoso. Eu sei que vocês estão gostando muito, mas como a Luzia tem um compromisso, e eu falei, não, mas hoje a gente vai fazer essa live, porque eu sei que ela é preciosa, ela é extraordinária, tem sempre coisas para derramar, mas nós vamos ter novas oportunidades, nós vamos sim nos conectar nesses projetos aí que a gente está trabalhando, tem muita coisa que dá para a gente fazer junto. Vou te trazer para cá para a gente trabalhar aí alguns projetos que tem em Manaus com várias mulheres. Aqui eu estou envolvida com vários projetos de mulheres de vários, não de igreja, mas de um que é restaurando mulheres, um que é forjando mulheres, um que é restaurando elas. Então tá cheio de mulheres aí para a gente fazer um trabalho aqui em Manaus. Então já estou te convidando para vir em Manaus, ficar aqui na minha casa, ser minha hóspede, para a gente começar a fazer um trabalho aqui e fazer uma parceria bem legal que vai dar bom. Aceito o convite, com certeza. Amo Manaus, amo a culinária de Manaus. Com certeza vai ter uma alegria. Vamos combinar isso, viu, Anis? Não vamos deixar isso aí num projeto solto, não, né? Vamos realizar. Já consigo me imaginar indo para aí, falando aí com essa mesma mulherada que você visualizou falando, eu quero falar também. Deus vai... isso aí. Deus usa coração disposto. E aqui tá cheio de coração disposto, né? É isso
Isso mesmo. Gente, falando para vocês também, essa live vai estar no nosso canal do YouTube. Legal. Depois você pode passar para as pessoas, né, para serem edificadas também com esse conteúdo lá no meu canal Anis Frugoli. Vai estar também aqui no Instagram. Segue a gente, ajuda aí a gente a ganhar mais seguidores, porque isso nos ajuda a levar conteúdo de qualidade, porque tem muito conteúdo sem qualidade na internet. Então, convida aí o povo para seguir a gente, para compartilhar esses conteúdos maravilhosos dessa live que aconteceu essa semana e a última vai ser amanhã. Ó, Luzia, querida, ó, Beijo. gratidão, gratidão. Gratidão, obrigada pelo convite, viu, Anis? Não, foi Beijo. maravilhoso. Top, top. Povo amor. Vou tirar uma foto, dar um sorriso aí, peraí. Que eu vou... Vou fazer até pose, ó. Pose de gente que imagina. Aí. Tá difícil hoje, peraí. Gente, muito, muito obrigada, Luzia. Muito, muito obrigada. Foi top das galáxias, como diz o meu amigo Max Pires. Então, foi muito top mesmo. Tenho certeza que as pessoas que assistiram essa live foram muito edificadas. Beijo na família, beijo no Edinho, beijo nas meninas, beijo em todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, é isso aí. Amanhã nós ainda teremos mais uma live com o nosso querido pastor Anselmo. Nós vamos falar como construir esse projeto, como construir esse sonho. Então, não perca. Amanhã vai ser meio-dia. Vai dar para assistir. Não precisa acordar cedo. E muito, muito obrigada. Tenha uma jornada extraordinária. Ouse sonhar, ouse realizar.